Olá, olá, olá! É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês para falarmos sobre um tema tão necessário quanto sensível: a sexualidade na deficiência ou na neurodiversidade. Convido vocês a participarem desta conversa com o coração aberto, com escuta ativa e com empatia. Porque educação inclusiva de verdade também passa por reconhecer que a sexualidade é parte essencial da vida de todos nós, com ou sem deficiência. Meu nome é Jardel Mazzi, sou professor em Educação Especial, estudante do 8º semestre em Educação Especial da FURB. Eu vou estar aqui com vocês regendo algumas perguntas e esperando ótimas respostas. Temos aqui convidados hoje Rosane Aparecida Faria, formada em Pedagogia com especialização em Educação Especial, Psicopedagogia, Letramento e Alfabetização em anos iniciais. Temos a nossa colega também, Kátia Cristina Rodrigues da Silva, formada em Pedagogia, Educação Especial e Docência na Educação Infantil nos anos iniciais. Temos aqui também a Aline Barbieri, estudante em Educação Especial, com experiência de mais de 10 anos na PAI. Já fez de tudo, conhece do início ao fim. Tem muita coisa aqui para passar para a gente. Paula Thaís Ladvi, estudante em Educação Especial, com docência em Educação Especial. Durante muito tempo, falar sobre sexualidade no contexto da educação foi e ainda é um tabu. E na educação especial, pessoas com deficiência foram historicamente ocultadas, escondidas e mascaradas. Nesse aspecto, gente, como se não tivessem desejos, sentimentos, identidade ou direitos relacionados à sua sexualidade. Mas hoje estamos aqui para desconstruir esses mitos, ampliar nossos olhares e refletirmos juntos. Falando em mitos ou verdades, pessoas com deficiência são assexuadas? Não têm sentimentos, pensamentos e necessidades sexuais? Primeiramente, a gente tem que entender que pessoas com deficiência são pessoas. Então, além das legislações que regem especificamente pessoas com deficiência, elas também têm seus direitos garantidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre crianças e adolescentes, e pela Constituição, assim como qualquer cidadão comum, além das outras legislações que regem as pessoas de direito. Elas também têm as leis específicas que garantem os direitos delas. Então, primeiro a gente entende que pessoas com deficiência são pessoas. Então, elas têm todos os direitos garantidos, assim como qualquer cidadão comum. Depois, a gente tem que entender um pouquinho sobre o capacitismo. O que é o capacitismo? É quando a gente delimita, coloca limites. Então, a gente coloca as capacidades de uma pessoa numa faixa com base em preconceitos de características dessa pessoa, sejam elas psicológicas, sejam elas físicas, sejam elas sociais, históricas, enfim, a gente delimita essas pessoas, colocando uma limitação nelas. Isso acontece muito com pessoas com deficiência, elas são muito delimitadas pelas outras pessoas, isso se inclui no capacitismo. Para entender se elas são ou não assexuadas, se elas têm ou não sentimentos, a gente tem que entender que como pessoas, elas têm o desenvolvimento corporal, elas têm o desenvolvimento cognitivo, então elas vão ter ali um afloramento sexual, elas vão acabar entrando na faixa da idade sexual e sim, elas vão ter uma identidade sexual, elas sim têm sentimentos, elas se apaixonam, elas ficam irritadas, elas ficam desiludidas, então toda essa confirmação de que pessoas com deficiência são assexuadas, não têm sentimentos, pensamentos e necessidades sexuais, é puramente falta de educação sexual, acesso à informação e capacitismo.
Nós que estamos nos colégios, em centros de educação, se ouve muito falar que são eternas crianças, imaturas, incapazes de aprender os ritos da afetividade, da sexualidade e para prevenção contra abusos. O pessoal diz que não tem essa capacidade de se defender. O que a gente pode falar sobre isso? Então, a gente está acostumado, né, a ouvir muitos mitos, a sociedade impõe, né, muitos mitos sobre isso, mas a gente sabe que toda pessoa, ela com deficiência ou não, ela vai, né, ter os sentimentos também. Então, ela tem sim, embora de formas diversas, né, porque cada ser é único, então cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, mesmo as pessoas que não têm nenhuma deficiência, que não tenha nenhuma limitação, também, né, porque cada ser vai ter a sua forma de sentir, ou de expressar, né, então toda pessoa vai ter, então independente da forma que vai se mostrar isso ou sentir, mas todos nós somos seres que temos sexualidade, né. Como seres humanos, elas se desenvolvem biologicamente e cognitivamente, então elas atingem a maturidade e elas criam curiosidade pelo desejo sexual e pelos sentimentos, por todo esse vínculo emocional. Então sim, as pessoas com deficiência, elas são capazes de aprender o rito da afetividade, elas criam vínculos emocionais, vínculos muito fortes inclusive, independente do tipo de deficiência que essa pessoa tem. O que acontece às vezes é uma superproteção familiar, porque não entende muito o que está acontecendo com essa pessoa, né? E também ali a gente entra de novo na educação sexual, então é muito importante a gente ter educação sexual nas escolas, ter educação sexual para os familiares, para que a gente entenda o que acontece com essas pessoas, como que elas estão se relacionando, o que elas entendem por esse relacionamento, por essa afetividade. Em outros meios, ouvimos profissionais da área dizer que são hipersexuadas, com desejos incontroláveis, excessos, violência. O acesso à educação sexual, ou melhor, a falta de acesso à educação sexual, acaba por haver a não compreensão dessas pessoas a respeito da afetividade delas. Então elas não sabem quais que são os limites do qual elas podem ou não podem ultrapassar com base em outra pessoa, né? Então, se eu estou me relacionando contigo, eu tenho que aprender socialmente, aprender culturalmente o que acontece contigo, o que acontece comigo e quais os nossos limites, quais os nossos consentimentos. Muitas vezes essas pessoas elas são inibidas desse acesso à informação e aí elas acabam não aprendendo qual que é essa limitação. Então elas são impedidas de, né, ter ali esse vínculo afetivo com as pessoas e isso acaba se confundindo pela hipersexualidade, mas na verdade há uma falta de educação sexual e uma falta de limitação devido ao não acesso. E quando falamos em sexualidade, falamos apenas de sexo? Não, isso é mito. A sexualidade, ela não é só relação sexual. Ela envolve afeto, identidade, corpo, higiene, prazer, vínculo. Então, eu acho assim que foi... Quando eu fiz pedagogia, quando a gente faz essas coisas, fica muito raso, a gente não aprofunda tanto o assunto, né? Então, o nosso curso, ele trouxe essa disciplina, e eu acho que é maravilhosa, porque assim, a gente acaba ali, por mais que a gente saiba, né, a gente como pedagogo, a gente já tem uma caminhada ali, a gente sabe o que é o tema sexualidade, porém, trabalhar isso, né, com os nossos estudantes, ou entre a nossa própria turma mesmo, né, porque hoje a nossa sociedade, ela vive muito da influência de coisas, ou de falta de conhecimento, né, fica muito raso, vê uma palavra que se utiliza e não se tem o conhecimento. Então, sexualidade, quando a gente às vezes fala de sexualidade, a pessoa que não tem tanto conhecimento, eu acho que a gente está falando lá do ato sexual, e quando na verdade a gente está falando de como ensinar os nossos alunos a
trabalhar a higiene do corpo, né, como se cuidar, né, o que pode usar para higiene, o que não pode, o que é bom, o que serve. Então isso aí é muito importante, que vai muito além, né, de falar de ato sexual. Então a gente está falando do corpo, o corpo da pessoa, o corpo da criança, o corpo do idoso, né, o corpo do adolescente, porque eles passam por transformações, né, desde a infância ali. Então é importante que a gente comece desde cedo ensinar eles a como cuidar desse corpo, né? E isso é a sexualidade em si, cuidado com o corpo, o seu corpo, né? Falarmos da sexualidade na deficiência não é apenas falar de sexo, é falar de identidade, de afeto, higiene, direitos humanos e autonomia. Bem, eu fiz várias perguntas, né? Até me sinto constrangido em perguntar para vocês, mas precisamos passar isso adiante, né? Tem muitas pessoas fora que não tem esse convívio que nós temos, então falta um pouco de conhecimento, e eu vou continuar então com as perguntas. Olha só. Essas pessoas não devem e não podem ter filhos. Além da Constituição, que já garante que uma pessoa tenha família, tenha acesso à saúde e à educação, a gente tem também uma lei específica que, desde 2015, a Lei 13.146, no artigo 6º, ela informa que pessoas com deficiência elas têm o direito de se escolher se elas querem ou não constituir uma família. Então, constituir ou não uma família é um direito de escolha da pessoa com deficiência, assim como de qualquer pessoa. O que acontece muitas vezes é que, historicamente, existia-se um mito, existia-se o preconceito de que pessoas com deficiência teriam filhos apenas com deficiência. Então, criou-se ali uma grande barreira de desinformação de que pessoas com deficiência não poderiam ter filhos. Olha, a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela traz no seu objetivo garantir e promover a igualdade de condições, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania, com base na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Tendo em vista essa Lei 13.146, lá dentro do artigo 6, a pessoa com deficiência ela tem total direito a escolher construir família, gerar filhos. Isso, gente, é um mito baseado em capacitismo, preconceito e grande desinformação. Pessoas com deficiência apenas se relacionam com outras pessoas com deficiência? Claro que não, isso é um mito. A restrição no campo afetivo, ele é fruto de barreiras sociais e de preconceitos infundados, pois pessoas com deficiência expressam seus sentimentos, desejos, tal qual como qualquer ser humano, qualquer pessoa. Eles criam vínculos afetivos e o que a gente mais deseja como família, como professor, é que eles tenham relacionamentos saudáveis. Essas pessoas neurodiversas são dependentes de seus parceiros em um relacionamento? A independência de uma pessoa com deficiência, ela é um tema muito debatido entre os profissionais da área, porque por muitos anos não foi se aceito que pessoas com deficiência tivessem sua independência. Hoje em dia vivemos em um mundo moderno, a gente tem acesso a muitas informações, a gente tem acesso a profissionais. Algumas deficiências muito específicas, elas precisam de adaptações físicas e ambientais, mas em geral todas as pessoas com deficiência, elas podem alcançar a sua independência plena, emocional, independência física, de locomoção, independência plena, de viver uma vida
sem a necessidade de auxílio de outra pessoa. Então sim, pessoas com deficiência podem ter um vínculo afetivo, um relacionamento e não serem dependentes de seus parceiros. Isso é um mito muito grande, na verdade, porque era um grande tabu conversar sobre isso, sobre pessoas com deficiência. Esse tabu ele vem sendo quebrado há pouco tempo, faz muito pouco tempo que o tema é abordado de pessoas com deficiência e a sua independência. E pessoas com deficiência não são dependentes de seus parceiros, pelo contrário, elas exigem a sua independência. Mitos ou verdades? Pessoas com deficiência são pouco atraentes, indesejáveis, são incapazes de conquistar um parceiro amoroso e manter um vínculo estável de relacionamento amoroso e sexual? Como informado antes, pessoas com deficiência criam sim vínculos afetivos, tendo acesso à informação. Elas sim conseguem compreender esse vínculo afetivo e elas vão a fundo, elas se casam, elas têm filhos, elas vivem uma vida plena, feliz, com seus direitos garantidos e seus deveres funcionando. Então, assim, o que acontece são muitos estereótipos colocados em cima dessas pessoas devido ao medo social e à falta de informação da sociedade a respeito das pessoas com deficiência. A deficiência em nada deveria ter a ver com a atração, né? Porque essas pessoas muitas vezes são até muito vaidosas, então elas cuidam muito bem da aparência delas, elas se veem como belas e os outros as veem como belas também, devido ali à nossa cultura social. Então, isso não deveria ser um problema. Elas não têm vida sexual ativa? Essa pergunta, ela acaba se vinculando ao mito de que pessoas com deficiência não têm afetividade e não são atrativas, né? O que é totalmente mito. Pessoas com deficiência, sim, elas são atrativas, elas têm a sua beleza, elas têm o seu caráter, então elas têm ali pleno direito e necessidade de se afetivar com outras pessoas, de criar um vínculo, e não precisam ser outras pessoas com deficiência, pode ser pessoas sem deficiência também. Se eles sentirem essa necessidade de constituir uma família, eles vão constituir uma família, eles vão criar esse laço e eles vão ter esse relacionamento, sim, porque pessoas com deficiência são pessoas e elas têm suas características assim como qualquer outro. E vamos encerrando por aqui, com um agradecimento especial a todos que compartilharam suas experiências sobre um tema tão sensível e necessário. Deixamos no ar aquela clássica pulguinha atrás da orelha, um convite à reflexão coletiva. Como queremos respeitar os desejos e as necessidades de pessoas com deficiência se muitas vezes não conseguimos nem respeitar as crianças? Quando alguém fuma ao lado delas, em estacionamentos, corredores de clínicas ou hospitais, quando permitimos que sejam expostas a conteúdos violentos e inadequados nas telas de casa ou nas plataformas digitais? Quando adultos vendem ou oferecem bebidas alcoólicas para menores, estamos violando não apenas leis, mas principalmente suas infâncias. E mais, nas escolas, faculdades, cursos técnicos, é comum vermos pessoas fumando perto das salas de aula. Mesmo em áreas abertas, a fumaça invade os ambientes, provocando dor de cabeça, náusea e mal-estar em quem está ali para aprender. Temos também os que atravessam avenidas perigosas ignorando passarelas seguras e ainda os motoristas que dirigem usando celular. Uma das maiores causas de acidentes de trânsito segundo as estatísticas. A pergunta que fica é: onde está o respeito à vida e ao próximo? Se não conseguimos respeitar as crianças, como vamos respeitar os adolescentes, jovens, adultos e principalmente os idosos, que é o futuro de todos nós? Estamos caminhando para uma vida onde teremos novas dificuldades físicas, mentais. Estamos caminhando para lá, mas não respeitamos quem já chegou lá. Fica aqui o convite para refletir, conversar
e também compartilhar aqui no canal sua opinião sobre esse assunto. E para encerrar, deixo uma frase do filme Moulin Rouge, inspirado em um musical. A coisa mais importante que se pode aprender na vida é amar. E em troca, amado ser.